Isso. Oremos, peraí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ai, peraí. Ai, meu Deus. Tá ligado teu microfone? Tá ligado seu microfone? Tá ligado? Tá. 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 Oremos. Pai grandioso, louvado seja o teu nome. Obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui com os irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que tu vem estar abençoando cada um de nós, que nós possamos estar com as mentes e o coração aberto, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, que está envolvido nesta obra, nesse propósito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos começar a continuar. Amém. Vamos começar a continuar. Deixa eu ver. Amém. Tem de ligar teu Amém. microfone aí. Tem de ligar. Aí. Agora sim. Vamos começar. Aliás, continuar a nossa leitura. 1 Reis, capítulo 20. Amém? 1 Reis, capítulo 20. Vou começar. Versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, havia com ele, e 32 reis, e cavalos e carros, subiu cercou Samaria e pelejou contra ela. Segundo, enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel. Terceiro, que lhe disseram, assim bem diz, Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro, são meus. Tuas mulheres e os melhores teus filhos são meus. 4. Respondeu o rei. Minutinho. Tá descarregando aqui. Respondeu. Perdi aqui. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo que eu tenho. 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram assim: diz Ben-Hadad, envia-te. Na verdade, os mensageiros disseram: tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. 6. Todavia, amanhã, a esta hora, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrilharão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e levarão. 7. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra. Ele disse: notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não neguei-lhe. 8. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvido, nem consinta. 9. Pelo que dissesse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo que é primeiro demandaste ao teu servo farei. Porém isso, agora não posso consentir. Esses foram os mensageiros e deram esta a resposta. 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiro, dizendo: façamos-lhe os deuses como lhe aprover, e só por Samaria bastar, para encher as mãos todo o povo que me segue. 11. Porém o rei de Israel respondeu e dizei-lhe, não gabe quem cinge como aquele que vitorioso se distingue. 12. Tendo Ben-Hadad ouvido estas respostas, quando bebiam eles os reis nas tendas, e disseram aos seus servos: ponde vós de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. 13. Eis que o profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. 14. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços do chefe das províncias, e diz, quem começará a peleja? Tu? Respondeu ele. 15. Então
contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, e depois contou o povo de todos os filhos de Israel, 7.000. 16. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo, embriagou-se na tenda, e ele e os reis, e os 32 reis que ajuntavam. 17. Saíram primeiro os moços e os chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. 18. E ele disse: quer que venha trazer a paz? Tomei vós vivos que venha pelejar. Tomei vós. 19. E saíram, pois, toda a cidade, os moços e chefes das províncias e o exército que os seguiam. 20. Eles feriram cada um homem que lhe ponham. Os sírios fugiram, e Israel perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavalheiros. 21. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e carros, e feriu os sírios com grandes estragos. 22. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e ele lhe disse: faz-se forte, considera ver que hás de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. 23. E os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes que eles. 24. Fazei, pois, isto: tirar os reis de cada um do seu lugar, e subiu-os aos capitões. 25. E forma outro exército igual ao número do que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejamos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes que ele. E ele deu ouvidos aos que disseram assim, e o fez. 26. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos seus sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. 27. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam de fronte deles, como os 2 pequenos rebanhos e cabras, mas os assírios enchiam a terra. 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse assim: diz o Senhor, porquanto os assírios disseram: o Senhor, Deus dos montes, não nos vale, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 29. 7 dias tiveram acampados uns de frente aos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram os dois sírios, 100.000 homens de pé. 30. Os restantes fugiram para a Feca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 20.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondeu de câmara em câmara. 31. Então lhe disseram os servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os ombros e cordas à roda da cabeça, e saímos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. 32. Então se cingiram com um pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz ao teu servo Ben-Hadad: poupa-me a vida. Disse Acabe: pois ainda vive o meu irmão? 33. Aqueles homens tomaram isso por presságio. Falem-se logo dessa palavra, e disseram:
teu irmão Ben-Hadad? Ele disse: vinde, trazei-o. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele fez subir ao carro. 34. Ben-Hadad disse-lhe: a cidade que meu pai tomou teu pai, eu ta restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com ele a aliança, te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. 35. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me, mas o homem recusou a fazê-lo. 36. E ele disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em ti, apartando-me, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão encontrou e o matou. 37. Encontrando o profeta com outro homem, lhe disse: esmurra-me. E ele esmurrou e o feriu. 38. Então se foi o profeta, se pôs a caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. 39. Ao passar, o rei gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja quando voltando-se um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a falar, a tua vida responderá pela vida dele, e eu pagará um tento de prata. 40. Estando teu servo ocupado daqui e dali, e ele foi, respondeu ao rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo o pronunciaste. 41. Então ele se apressou e tirou a venda sobre os teus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. 42. E disse-lhe assim ao Senhor: porquanto voltaste à mão do homem que havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, o teu povo em lugar do seu povo. 43 e último. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Amém? Próximo. A paz do Senhor Jesus, povo. Darei continuidade em 1 Reis 21. Acabe e a vinha de Nabote. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falará. Quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. 5. Porém, vinda a ele, Jezebel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão? 6. E ele disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e disse: dá-me a tua vinha por dinheiro ou por te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. 7. Então Jezebel, sua mulher, disse: governas tu
agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. 9. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde diante do povo. 10. Ponde defronte de 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei? Então trazei para fora e apedrejai-o para que o morra. 11. E os homens da sua cidade, os anciões, os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezebel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. 12. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. 14. Então mandaram dizer a Jezebel: Nabote foi apedrejado e morreu. 15. E sucedeu que, ouvindo Jezebel que já foram apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, o qual se recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais. Porque Nabote não vive, mas é morto. 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, os Jezreelitas, para tomar posse dela. 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: 18. Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Eis que na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. 19. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste da herança? Falar-lhe-eis mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu próprio sangue. 20. E disse Acabe a Elias: já me achartes inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. 21. E eis que tratei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como o livre em Israel. 22. E farei a tua casa como a casa de Joboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Iás, por causa da provocação com que me invocartes e fizeste pecar a Israel. 23. E também acerca de Jezebel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezebel junto ao antemuro de Jezreel. 24. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu o comerão. 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera
fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezebel, sua mulher, o incitava. 26. E grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram aos amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, diante dos olhos de Israel. 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu seu rosto de saco e jejuou. Vestia saco e andava mansamente. 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tibista, dizendo: 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal aos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade, segundo 1 Reis, capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. 2. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. 3. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos inquietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramate de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 7. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. 9. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. 10. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. 11. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirá ao sírio até todos os consumir. 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predize coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. 14. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Glória a Deus. 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir?
E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade, em nome do Senhor? 17. Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? 25. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrareis de câmara em câmara, para te esconderes. 26. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. 27. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos, a guerra contra a Síria e a morte de Acabe. 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. 30. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, porém veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. 31. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grandes, mas só contra o rei de Israel. 32. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. 33. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. 34. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fileiras e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. 35.
E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de fronte dos assírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. 36. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. 38. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Glória a Deus. 39. Quanto quanto aos mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de Marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 40. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. 42. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sile. 43. E mandou em todos os caminhos de Asa, e andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. 44. Todavia, os altos não se tiraram ainda. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 45. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. 46. Quanto ao mais dos atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Judá? 47. Também desterrou da terra os restos dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. 48. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. 49. E fez Josafá navios de Társio para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. 50 e último. Então Acasias, filho de... Não, tem mais rota. Perdão, tem mais. 50. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. 51. E Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. 52. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano de 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. 53. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabete, que fez pecar a Israel. 54 e último. E serviu a Baal e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Débora. Débora, Oi. é tu.
Para começar o segundo livro de Reis, né? Tá. Então vamos lá. Dando continuidade, começando o livro de 2 Reis, capítulo 1. A doença de Acasias. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então enviou mensageiros para consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararia aquela doença. 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. 4. E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. 5. E os mensageiros voltaram para ele e lhe disse: por que voltastes? 6. E ele lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. 7. E ele lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? 8. E ele lhes disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Fogo no céu destrói 100 homens. 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos 50. 11. E tornou ao rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Ele lhe respondeu, dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. 12. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. 13. E tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. 14. Do céu e com eles capitões, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. 17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. 18 e último. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Amém. Amém, Madalena. Os irmãos aí que vão lá para a sede mais tarde, aqueles que já leram e quiserem sair, fiquem à vontade, tá? Aí, principalmente as mães que vão se arrumar aí. Mas também quiserem ficar até o final, amém. Pai do Senhor. Capítulo 3 de 2 Reis, é isso? Capítulo 2. Capítulo 2. Isso.
Poxa, tá acompanhando errado. Capítulo 2. O título é Elias é levado ao céu no carro de fogo. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 2. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, porém disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei assim. E foram a Betel. 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu, também eu bem o sei, calai-vos. 6. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto a Jordão. 8. Então disse Elias, tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 10. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. 12. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E numa mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou as duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra. E voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra para outra banda. E Eliseu passou. 15. Vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E viram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. 16. Disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar ao teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o alcançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. 17. Mas eles apertaram com ele até se enfartear e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens que os buscaram 3 dias, porém não o acharam. 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação
desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são mais, e a terra é estéril. 20. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponha nela sal. E lhe a trouxeram. 21. Então saiu ele a manancial das águas e deitou o sal nele. Disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, são aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. 24. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, 25 e último. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Amém. Maleia. Pai do Senhor, gente. Vou ler a 2 Reis 3. E Chorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. 3. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizeram Israel pecar, não se apartou deles. 4. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pegava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. 5. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. 7. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas. E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. 9. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma mancha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. 10. Então disse o rei de Israel: ó Senhor, chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas.
14. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. 15. Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. 16. E disse: Assim diz o Senhor: fazei nele, neste vale, muitas covas. 17. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis a vós, o vosso gado e os vossos animais. 18. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 19. E ferirei a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis. Entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. 20. Sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima, e puseram-se na fronteira. 22. E, levando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si as águas vermelhas como sangue. 23. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar o despojo, moabitas. 24. Porém, chegando ele ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. 25. Arrasaram as cidades, e cada um lançou pedras em todos os bons campos. Assim também entulharam e entupiram todas as fontes de água. Cortaram todas as boas árvores, e só um que Arosete deixaram ficar os muros, mas os fundeiros a cercaram e as feriram. 26. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puseram. 27. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houvesse grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amém? A paz do Senhor, eu vou ler a segunda Reis, de número 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os 2 filhos para serem servos. 2. E Eliseu lhe disse: que te rei de eu fazer. Declare-me que é o que tens em casa.
E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 3. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. 4. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai vender o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei dos restos. A Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo a Eliseu Sunei, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Faça-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um cardeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. 11. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamado a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: Diz-lhes, eis que tu nos tens tratados com todos os develos que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército. E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. 15. Pelos que disse ele, chama a ele, chamado a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará o filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Reconheceu a mulher e deu à luz o filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segradores. E disse a seu pai: Ai, a minha casa, minha cabeça. Ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu e o deitou sobre uma cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu dizer. Partiu ela, pois veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi: Seu moço,
Eis aí a sunamita. Pois agora, pois, ao homem de Deus, ao monte que pegou nos seus pés, mas chegou a Geazim para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa-a, porque essa alma nela está triste de amargura. E o Senhor no encobriu e não o manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Ela disse a Geazim, disse os teus lombos e toma o meu bordão, a tua mão, e vai encontrar alguém. Não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive ao Senhor e vive a tua alma, que não te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E a Geazim passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe voltou e trouxe aviso dizendo, não despertou o menino. E chegando a Eliseu, aquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele e se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazim, disse, chama essa sunamita. E chamou a ele e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E veio ela, se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Voltando a Eliseu, a Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de quítias. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, chamaram e disseram, o homem de Deus, a morte na panela não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou na panela, e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfados, sem homens. E um veio de Abal, Isa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e ele veio a sua palha. Ele disse ao povo para que coma. Porém, seu servo de como rei, de 100 homens, e disse-lhe, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerás e soberjara.
Então, Deixa eu cheiroso. olho pôs diante e comeram e deixaram sob beijos conforme a palavra do Senhor. Agradeceu por ensinar, não Jesus. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Dando continuidade, 2 Reis 5. Naamã é curado da lepra. 1. E Naamã, chefe do exército do rei de Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. 2. E saíram tropas das Sírias e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou a serviço de mulher de Naamã. 3. E disse, está a sua senhora. E disse, esta a sua senhora. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. 4. Então entrou Naamã e o notificou. E o seu senhor dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. 6. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu, Deus, para matar e para verificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Porque deverás notar, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgastes a tua veste? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. 9. Veio, pois, Naamã com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificados? E voltou-se e foi com indignação. 13. Então, chegando-se a eles os servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, levanta-te e ficarás purificado. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. 16. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou,
que não tomarei. E instou que ele para que a tomasse, mas ele recusou. 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício e outros deuses senão o Senhor. 18. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. 19. E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Gease atacado da lepra. 20. Então Gease, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. 21. E foi Gease em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, soltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? 22. E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dois filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vertes. 23. E Naamã, e disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vertes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. 24. E chegando ele à altura, tomou-se das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhes: Eliseu, de onde vens? Gease, e disse teu servo: não foi nem a uma nem a outra parte. 26. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasiões para tomares prata e para tomares vestes e olivais. E vinha as ovelhas e bois, servos e servas. 27 e último. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Obrigada, agradeço a oportunidade. Eu vou sair que eu vou para a sede, tá? Amém. Valéria. A paz do Senhor, irmãos. Continuando, segundo a Reis, capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de machado. Versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. 2. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. 3. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. 4. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. 7. E disse: levanta-o
Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? 12. E disse um dos seus servos: não é o meu senhor, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, glória a Deus, em redor de Eliseu. 18. E quando desceram eles, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Feri-los-ei, meu pai. 22. Mas ele diz: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, e com o teu arco põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. 23. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Samaria é cercada. 24. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que o cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor, ó rei meu senhor. 27. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? 28. Disse-lhe mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe, eu, ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. 30. E sucedeu
que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. 31. E disse: Assim me faça Deus de outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. 32. Estava então Eliseu assentado em uma casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem ruído dos pés do seu senhor após ele? 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Paz do Senhor. Agora o capítulo 7. Segunda Reis. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor: Amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas dos céus, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: Para que estaremos aqui até morrermos? 4. Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Então, passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixam morrer, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. 5. Levantar-se ao crepúsculo e iram ao arraial dos sírios. Porém, quando chegaram à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. 6. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, ruídos de cavalos, como ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. 7. Por isso levantaram-se e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava. Fugiram para salvarem a sua vida. 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram 9. Então disseram uns aos outros: Não, fazemos o bem, este é o dia de boas novas. E se nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. 10. Então gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios. E eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e tendas como estavam dantes. E 11. E chamaram os porteiros e estes anunciaram dentro da casa do rei. 12. E o rei levantou-se de noite e disse a seus servos: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaiamos e estamos pelo que saídos do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saíram da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nas cidades. 13. Então um dos servos respondeu:
e disse: Tomem-se, pois, 5 cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como todas as multidões dos israelitas que já pereceram. E enviemos e vejamos. 14. Pois, tomando 2 cavalos de carro, o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram, pois, até eles até o Jordão. 15. E foram até eles até o Jordão e viram que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando, se jogaram fora. Então voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. 16. E saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havendo uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. 17. Puseram o rei na porta, o capitão cuja mão se apoiava, e o povo atropelou, e na porta morreu, como falava o homem de Deus. E o que falou quando o rei descerá a ele? 18. E assim sucedeu, como o homem que Deus falou ao rei, dizendo: Amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. 19. O capitão respondeu ao homem de Deus e disse: E eis que ainda que o Senhor fizesse a janela do céu, poderia isso suceder? E ele disse: Eis que verá com os teus olhos, porém dali não comerás. 20. E sucedeu porque este povo atropelou, e a porta morreu. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Agora é a Ilse, depois o Jair e depois a Zenilda. Amém? Amém. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. 2. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. 3. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. 8. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? 9. Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele, e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? 10. E Eliseu lhe disse: Vai e diz-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. 11. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. 12. Então disse Hazael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei que o mal hás de fazer aos filhos de Israel,
Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, as suas pejadas fenderás. 13. E diz Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tal grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. 14. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. 14. 15. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Meu Deus do céu. 16. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. 18. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. 20. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. 21. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo se foi para suas tendas. 22. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbina no mesmo tempo. 23. Os mais do sucesso de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? 4. Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. 26. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filho de Omri, rei de Israel. 27. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. 28. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. 29. Então voltou o rei Jorão para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram ramar, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Israel, porquanto estava doente. Amém. 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 Bom, Pai do Senhor, eu vou ler pelo celular da Zenilda aqui, tá? Amém. Segunda Reis, capítulo 9, versículo 1. Tem como título: Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Capítulo 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. E entre e faz com que ele se levante do meio de seus irmãos
e leva-o à câmara interior. 3. E toma a almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça. E diz, assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. 4. Foi, pois, o mancebo, o jovem profeta Ramote de Gileade. 5. E entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali. E disse, capitão, tenho uma palavra que quer te dizer. E disse Jeú, a qual de todos nós? E disse, a ti, capitão. 6. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungiste rei sobre o povo de Senhor, sobre Israel. 7. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. 8. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como desamparado em Israel. 9. Porque a casa de Acabe hei de fazer com que a casa de Jeroboão, filho de Nebate, é como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. 11. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe, vai tudo bem, porque veio a ti este louco. E ele lhe disse, bem conheceis o homem e o seu falar. 12. Mas eles lhe disseram, é mentira, agora faze-no-lo a saber. E disse, assim me falou, assim me falou, dizendo, assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um dos seus vestidos e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina. 14. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade e a todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. 15. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. 16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga, a paz. 18. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que fazer com a paz? Passa-o para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. 19. Então lhe enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu que quer fazer com a paz? Passa para trás de mim. 20. O atalaia o fez saber, dizendo, também este chegou, eles, porém, não volta. O andar parece com o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. 21. Então disse Jorão, aparelha o carro, e aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita. 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz, enquanto a prostituição da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias, traição a Acasias. 24. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. 25. Então Jeú disse a Abdigar, seu capitão toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita.
Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: 26. Por certo, se eu não visse, ou tem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor também, não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. 27. O que vem da Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. 28. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais na cidade de Davi. 29. E no ano 10º de João, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Israel. 30. E Jeú veio a Jezreel, porque ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou o seu senhor. 32. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. 33. Então disse ele: lançai-o de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue as paredes e os cavalos. E ele atropelou. 34. Entrando ele, pois, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. 35. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés, e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, servo do Senhor, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Meu Jesus amado. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler o capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e assim enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciões e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: 2. Logo enxergando a vós estas cartas, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. 4. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhes? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciões e os aios enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos reis, fazer o que for bom aos teus olhos. 6. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai a cabeça dos homens, filho de vosso Senhor, e amanhã a este tempo vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. 7. Sucedeu, pois, que chegando a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhe mandaram a Jezreel.
8. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. 9. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justo, e eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? 10. Sabeis, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. 11. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até nenhum lhe deixou ficar de resto. 12. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. Estando no caminho em Bet-Equede dos pastores. 13. Jeú achou os irmãos de Acazia, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acazia somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. 14. Então disse ele: Apanhai-vos vivos, e eles os apanharam os vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. 15. E partindo dali, entrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinham ao encontro, o qual saudou e disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração. E disse Jonadab: Então se é, dai-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. 16. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. 17. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor que dissera a Elias. 18. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, muito o servira. 19. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. 20. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. 21. Também Jeú enviou por todo Israel, e viram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. 22. Então disse: O que tinham os cargos das vestimentas? Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele tirou para fora as vestimentas. 23. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos seus servos de Baal: Examinai, e vede bem que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. 24. E entrando eles, fizeram sacrifícios e holocaustos. Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu lhe entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida deles. 25. E sucedeu que,
Acabando de fazer o holocausto, disse Jeú ao da sua guarda e aos capitões: Entrai, feriu, e não escape nenhum, e os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitões os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. 26. E tiraram as estátuas da casa de Baal e os queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram delas latrinas até os dias de hoje. 28. E assim Jeú destruiu Baal de Israel. 29. Porém, não se apartou de Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. 30. Pelo que disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem obrastes em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme a tudo quanto eu tinha no meu coração, fizera a casa de Acabe. Teus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. 32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. 33. Desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gilearditas e os Rubenitas e os Manassistas, desde Azoé, que está junto ao ribeiro de Amon, a saber, Gileade e Abazã. 34. Ora, o mais dos sucessos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro dos Crônicas de Israel? 35. E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. 36. E os dias de Jeú, e os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa leitura maravilhosa que nós estivemos. E que cada palavra, Senhor, que foi dita pela boca dos meus irmãos, possam ficar guardada em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor, e para que nossos caminhos sejam iluminados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai ser todo. A Senhor, Deus abençoe. A Senhor, Deus abençoe.